Você já ouviu falar em síndrome nefrótica? Pois é, uma doença rara que afeta o funcionamento dos rins e atinge principalmente crianças pequenas. Recentemente, esse diagnóstico ganhou destaque nacional depois que o cantor Júnior Lima, irmão da Sandy, revelou aí que a filha deles, de apenas 3 anos, está enfrentando aí essa condição. O caso, gente, chamou a atenção de papais e mamães, viu, que em todo o país, e levantou aí uma série de dúvidas. Quais são os sinais dessa doença? Como que é feito o tratamento? Será que existe cura? Para responder essas perguntas e ajudar a gente a entender melhor essa síndrome, nós convidamos uma especialista em nefrologia pediátrica, a doutora Bruna Garbim. Seja muito bem-vinda, doutora. Um prazer receber você aqui hoje. O prazer é meu. Boa tarde a todos que estão em casa. Bora começar então, doutora. Vamos começar do início. Eu costumo dizer o que é exatamente essa síndrome nefrótica. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse assunto. Então, a síndrome nefrótica, a gente fala síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, na medicina. Então, ela é uma doença que cursa com a perda excessiva de proteína pelos rins. Em relação à prevalência, incidência, ela acomete crianças a mais frequente entre 1 a 6 anos de idade. Então, é uma estimativa de 2 crianças para cada 100 mil ao ano. E ela é mais frequente, o pico de incidência, aos 2 anos de idade. E daí a gente vai ter a principal proteína que é perdida pelo rim é a albumina. Então, com a perda da albumina, a gente tem a diminuição dessa proteína no sangue, consequente inchaço, aumento do colesterol. E daí de sinais e sintomas, pode ir já falando dos sinais e sintomas, O inchaço, que foi o que o Júnior salientou, que a filha, a princípio, foi tratada como um quadro alérgico, porque tinha um inchaço, um edema em face, em pálpebra. E esse é o principal sintoma, na verdade, é o que mais chama atenção no início. E esse inchaço, ao longo do dia, ele começa na face, ao longo do dia ele pode se generalizar por conta do efeito gravitacional e para membros inferiores, tornozelo, perna, abdômen, região genital. E, além disso, a gente vai ter o ganho de peso, que é notado por retenção de líquido. A criança ela vai apresentar alterações na urina, o que vai diferenciar aí, que é um ponto importante para a gente diferenciar dos quadros alérgicos, Então, uma urina mais concentrada, com espuma, que vai denotar aí, que vai ser como consequência aí dessa perda de proteína, Uhum. E a criança pode ficar mais cansada, mais irritada, Às vezes, em alguns casos mais complicados, aumento da pressão. Uhum. Tá? Seriam os principais sinais e sintomas. Doutora, você comentou, como o Júnior colocou, inclusive, no relato deles sobre essa doença, que o inchaço, esse edema, é uma condição, um sintoma ali muito marcante. Uhum. No caso, ele pode aparecer, você já comentou, mais nas pálpebras, que foi o caso, da bebê dele, mas em outras regiões do corpo também? Isso, daí pode a criança, ao longo do dia, ela vai generalizando esse inchaço. Então, é o aumento do volume da barriga, Uhum. Perninha inchada. Então, é um inchaço que ele é mole, é depressível, a hora que a gente aperta. Então, a gente vai ver a perninha mais inchada. Então, é como um inchaço, pode acontecer em testículo, região da genital da menina, tá? Então, na manhã o que mais vai aparecer, quando a criança acorda, é na face palpebral, E ao longo do dia isso vai espalhando para o corpo. Caramba, e a criança, ela chega a sentir dor, doutora? Como que essa condição afeta aí o bem-estar dela no dia a dia? Dor em alguns casos quando tem complicação, No caso de uma cite, que a gente chama, um acúmulo de líquido abdominal muito intenso, dor é mais quando tem uma complicação infecciosa associada, uma peritonite. Mas, no geral, não. Mas por todo o mecanismo que envolve a doença, a criança ela vai ficar mais prostrada, mais irritada pelo próprio inchaço, Então, ela fica mais... alguns sinais vão mostrar que ela está incomodada, com aquele aumento de líquido no corpo. Com certeza, então afeta ali o dia a dia dela, o bem-estar no caso. Sim. O que causa essa síndrome, doutora? Ela é genética? Olha, na pediatria, a principal causa a gente chama de idiopática, que é primária. A gente não consegue definir uma causa específica. Olha só. Então, tem casos genéticos, mas são mais raros, são aqueles casos mais complicados, Mas na pediatria, ela é principalmente primária. Então, é um problema diretamente relacionado aos rins.
E a principal forma da síndrome nefrótica na pediatria, que acomete 80% a 90% das crianças, é a doença por lesão mínima, que é a forma que responde bem à terapia inicial, né? Na faixa etária adulta, daí a gente vai ter mais predominante as formas secundárias, são aquelas que vão envolver doenças sistêmicas, diabetes mellito, lúpus eritematoso sistêmico, infecções virais como as hepatites, o HIV. Então, na pediatria, a gente fala que 80% a 90% dos casos é forma primária, que a gente não consegue definir a causa. Olha só, gente, você comentou já sobre a questão do tratamento, das terapias. Como que é feito o diagnóstico antes da gente falar de tratamento? Então, o diagnóstico vai ser baseado na história clínica, no exame físico e nos exames complementares, né? De exame complementar, a gente vai pedir o exame de urina para avaliar essa perda de proteína, né, excessiva. A gente vai precisar da avaliação de função renal. Geralmente não tem alteração de função, mas é importante a gente fazer essa avaliação inicial, ureia e creatinina. O valor da albumina no sangue é importante, né? E o valor do colesterol. Os níveis de colesterol na síndrome nefrótica, eles geralmente estão aumentados, com um mecanismo ali de compensatório para manter a pressão do sangue normal, já que perdeu proteína para o rim. Pela urina, perdão. E, além disso, a gente tem que, nessa avaliação inicial, descartar, mesmo na pediatria, as formas secundárias. Então, solicitar sorologias, autoanticorpos para lúpus. É uma gama ali de exames, né, no caso. Sim. E a partir de que idade que pode ser identificada essa síndrome? Você comentou que, por exemplo, o exame de urina consegue pegar ainda bebê, né? Tranquilo. Consegue. Em bebê são as formas mais raras, né? A partir de 1 a 2 anos, daí seria essa forma que provavelmente aconteceu com a filhinha do Júnior, né? Que é essa lesão mínima, mas já é identificada um valor acima do normal da perda de proteína na urina. Quando a gente fala sobre essa questão de tratamento mesmo, né? Quais são as formas? Existe um jeito de controlar a doença? O tratamento inicial é com corticosteroides, né? Então a gente inicia com corticosteroides, a criança vai ter aí algumas semanas para a gente avaliar uma resposta, né, a negativação da perda de proteína pela urina. Em 80% a 90% dos casos, né, que são essas lesões mínimas, respondem bem a esse tratamento inicial. Então, eles têm a remissão completa do quadro. Porém, em alguns casos mais complicados, a gente pode precisar associar alguns outros medicações imunossupressoras ou outras abordagens específicas, né? E em relação ao prognóstico, já entrando aí sobre a doença, o prognóstico é bom, eles respondem bem ao tratamento, a maioria dos casos, porém eles podem apresentar recidivas, né? Então, 60%, 70% das crianças podem apresentar novas descompensações do quadro. No caso, né, você comentou sobre essa questão da medicação. Em geral, a criança precisa tomar essa medicação por quanto tempo, doutora? Claro, cada caso é um caso, né? Mas, assim, um panorama geral. Então, no tratamento inicial, a gente faz um curso de corticoide aí a gente pode esperar 4 a 6 semanas para esperar essa negativação da proteína, né? E a partir do momento que ela negativou, a gente fez pelo menos 1 mês de corticoide, uma dose imunossupressora, a gente começa a redução gradual da medicação até a suspensão completa. A gente está acompanhando ali a tela, né, que mostra também essa questão do tratamento, que a dieta precisa ser controlada ali em sal e proteínas. Como é que isso muda? Né? Porque é de um dia para a noite, digamos assim, a partir do diagnóstico precisa dar uma virada de 360, não? Exatamente. Como a síndrome, ela cursa também com a retenção de sódio, né, sal no corpo, e a gente tem ainda o tratamento com corticoide que ajuda a reter mais sal, então a gente pode ter aumento da pressão, né? Então é importante fazer uma dieta com pouco sal, pouca gordura, porque a gente tem o aumento dos níveis de colesterol. Em relação à proteína, a gente não restringe proteína em criança, né? Porque senão a gente atrapalha o crescimento. Então é dieta normal em proteína, porém com restrição de sal e gordura durante aí esse tratamento com o corticoide. Essa doença, ela tem cura, doutora? Ou, por exemplo, o tratamento, né, é realizado ali para dar aquela controlada, mas depois de alguns anos pode acontecer de ter uma recaída, por exemplo? Pode acontecer. Daí essas crianças, elas precisam ser monitorizadas, né, fazer o acompanhamento regular a longo prazo, por conta do risco de recaídas e recidivas. Algumas não vão apresentar. Então é bem caso a caso mesmo, que a gente vai individual mesmo a resposta. Porém, algumas vão ter
recidivas frequentes, que também vão fazer com que a gente tenha que entrar com uma terapia imunossupressora, né? Um pouquinho mais específica. E, então, é bem individual a resposta. E existem casos que é necessário considerar aí um transplante renal, por exemplo, ou não? Alguns casos mais complicados, né? Que daí seriam aqueles pacientes que não respondem à corticoterapia ou que a gente sabe que é um outro tipo de síndrome nefrótica. Geralmente a gente chama de GESF, né? Glomerulosclerose segmentar focal, o termo médico, né? Mas que não é essa lesão mínima, que daí é um tipo mais grave, que não responde a corticoide. E daí a gente vai precisar, vai ter, às vezes, cursa com alteração de função, com evolução para doença renal crônica. E sim, em alguns casos precisam de transplante, mas são a minoria, graças a Deus. Olha só, graças a Deus, realmente. Síndrome nefrótica virou assunto, acendeu alerta depois que a filha do Júnior, irmão da Sandy, gente, foi diagnosticada com essa doença, essa condição. A Bruna Garbim, nefrologista pediatra, está ajudando a gente a entender melhor essa condição. Ô, Bruna, a gente já comentou aqui antes do intervalo, né, que essa doença atinge um público normalmente criança, né, ali de 1 a 6 anos de idade. O quão ela é considerada rara, né? A gente tem visto aí nas notícias que ela é uma condição rara. Você vê muito caso assim no seu consultório? Eu trabalho na Unicamp, lá é um centro de referência, então é uma amostra diferente, viciada, a gente fala, né? Tem bastante casos. Mas como a incidência é de 2 para cada 100 mil crianças ao ano, então a gente pode considerar que sim, é rara, né? Porém, vale o alerta aí, né? Apesar de ser uma doença não tão prevalente, né? O alerta aí para diagnóstico precoce, para evitar as complicações, né? Para iniciar o tratamento o mais precoce possível é importante. Então, acho que foi importante esse alerta aí do Júnior e da Mônica. Com certeza. Quando a gente fala, né, sobre o acompanhamento, como é que ele é feito? É uma equipe multidisciplinar envolvida nesse tratamento dessa criança? O ideal seria, sim, né? Então, o nefrologista pediatra, o pediatra, né, que também acompanha essa criança com mais regularidade. Se a gente tiver disponível um nutricionista para orientar esses pais, né, sobre a dieta, sobre o controle aí dos alimentos mais gordurosos. E acho que, por ser uma doença aí crônica, né, eu acho que isso leva a uma angústia por parte dos pais, né? Então, se tiver um apoio psicológico para os pais, para a criança, seria o ideal também. A gente já comentou sobre a questão da mudança na alimentação. Você falou que não são muitas, que tem que ali controlar mais essa questão do sal, né? Porque o sódio faz diferença no organismo dessa criança. E os hábitos no dia a dia, assim, precisa mudar alguma coisa? Por exemplo, essa criança pode ir para a escola normalmente e praticar o esporte? Pode. Durante a descompensação, às vezes a gente pede para ficar um pouquinho em repouso por conta aí do inchaço, tratamento com corticoide de dose imunossupressora, ela vai ficar mais suscetível a infecções. Então, às vezes a gente afasta um pouquinho durante aquele período, né, até entrar em remissão, mas depois é vida normal, né? A partir do momento que ela entra em remissão, ela não está perdendo proteína, é vida normal. Olha só que boa notícia, então, né? Dá para controlar ali, como você já colocou. No caso, vou pedir para preencherem a tela agora, gente, de novo, né? Com a nossa telinha que a gente estava mostrando ali sobre os sintomas e também os sinais de alerta, né? O tratamento, a questão dessa maior incidência. Ô, doutora, a gente já comentou, né? Quais são os primeiros sinais, mas para quem está chegando agora, vamos reforçar, então, quais são os sinais que o pessoal de casa precisa, os papais, né? Precisam estar atentos em relação às crianças? Então, é o inchaço, né, principalmente em pálpebra, região dos olhos, o aumento de ganho de peso aí inexplicado, né, a urina com presença de espuma, urina mais concentrada, criança prostrada, com cansaço, mais irritada. Em relação esses são sinais clínicos, né, que a gente vai observar aí. Em relação aos exames laboratoriais, a diminuição da proteína na urina, o aumento do valor de colesterol e a proteína aumento da proteína na urina e a diminuição da proteína no sangue, perdão. Imagina. Olha, é comum, né? Então a gente tem que observar esses sinais aí, como você colocou, principalmente a questão do inchaço, que a gente já colocou aqui também, que o Júnior trouxe essa informação, trouxe esse alerta para esse sinal mesmo. No caso, né? Você comentou agora também sobre
os papais que ficam desesperados quando vê esse diagnóstico. De fato, é um pouco assustador, ainda mais por ser uma condição rara. Que mensagem a senhora deixaria, então, para essas pessoas que estão enfrentando aí esse diagnóstico, estão ainda analisando, né? Entendendo, que receberam o diagnóstico agora, né? Eu acho que a gente tem que sempre focar aí na estatística, né? 80% a 90% são casos bons, que não vão ter evolução para doença renal crônica. Lógico que vai exigir um acompanhamento regular, né? Um acompanhamento a longo prazo. Porém, essa criança, se fizer o tratamento certo, a princípio não vai ter complicações, né? Alguns casos são mais complicados, mas é exceção. E nesses casos complicados, mesmo assim, a gente tem opções terapêuticas aí muito promissoras, né? Então, acho que é mais tranquilizar, focar aí no tratamento, né? Evitar procurar na internet. Muitos pais procuram ali no Google e daí vem as piores notícias, né? As piores informações. Então, e cada caso é um caso, né? Então, sempre buscar informações com fontes seguras, com o nefrologista pediátrico, com o pediatra, para tirar as dúvidas, né? E evitar aí informações erradas. Com certeza, o ideal sempre é procurar ali o especialista, porque como você já colocou também, cada caso é um caso, Exatamente. Então precisa ser avaliado por um profissional qualificado, né, doutora? Exatamente. E outra coisa importante é manter as vacinas aí em dia, né? Durante o tratamento imunossupressor, a gente evita vacinas de agentes vivos, varicela, febre amarela, enfim. Mas é importante manter a vacina de influenza anualmente, né? Em dia, vacina antipneumocócica, antimeningocócica, porque são crianças mais propensas à infecção, tanto pela doença em si, quanto pelo tratamento imunossupressor. No caso, você comentou, né, a gente está aqui focando nas crianças, justamente puxando, né, pelo gancho da filha do Júnior Lima, mas em adultos, essa condição, ela pode se apresentar no período realmente da fase adulta? Pode. Ou normalmente ela vem quando criança e volta na fase adulta? Pode acontecer os dois, né? Dois. Pode ter, a criança pode ter início nessa primeira infância, depois ter novos episódios na fase adulta. É mais raro, a gente vê que geralmente a partir da adolescência, as recidivas diminuem bastante, né? Adolescência e idade adulta, desses casos aí que começaram na primeira infância. Porém, pode ter a primeira descompensação na fase adulta, que daí a gente vai pensar naquelas causas secundárias, né? Associadas a infecções virais, hepatites, HIV, a diabetes, ao lúpus. Então, daí é preponderante a gente descartar as causas secundárias nesse caso da faixa etária adulta. Olha só, gente, então vale aí o alerta então também para os adultos, né? Ninguém está livre dessa condição. Doutora, obrigada pela participação, foi um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada, agradeço a oportunidade.